O comando em série vertical é uma solução completa para a inserção de placas nos nossos projetos viários. E no tutorial de hoje, a gente vai destrinchar o comando passo a passo e demonstrar as diversas opções que ele nos proporciona, como a gente pode ganhar muito mais agilidade nos nossos projetos. Então vamos lá ver comigo? Então, para começar o nosso tutorial, eu vou setar um eixo qualquer. Então vou vir aqui no eixo de exemplos, eixos. Ele vai falar se eu quero definir um eixo, eu vou colocar o nosso eixo exemplo aqui. Vou pedir para prosseguir. Ele dá boas-vindas, eu dou um OK, estou com o meu eixo setado. Agora eu vou vir aqui nas pistas e faixas, clicar aqui em pistas 2 sentidos, vou pedir para ele criar. E também nas ações aqui eu vou pedir para ele estaquear, colocar PC e PT e pedir para ele criar aqui. Então, com o meu eixo setado, eu vou começar a fazer a inserção das placas aqui. Então, eu vou acessar no menu Sinalização Vertical, Insere Vertical. A gente pode também acessá-lo através do atalho IV, que é o de Insere Vertical. Ele vai abrir aqui essa janela com diversas opções de placas para a gente poder escolher. Aqui a gente tem as placas oficiais, que são as placas do CONTRAN. Então, a gente tem aqui todas as placas do CONTRAN, basta eu percorrer esses códigos aqui e escolher qual eu quero. De uma maneira mais fácil e prática, a gente pode encontrar, caso eu não saiba qual o código específico, eu posso buscá-las todas através desses As, que são as de advertência, e Rs. Então eu vou clicar aqui nesse A, ele vai abrir todas as placas oficiais do CONTRAN de advertência, aí basta eu escolher qual eu quero, ela já vai ficar pronta para ser inserida. Da mesma forma também a gente tem as Rs de regulamentação, onde eu posso escolher, só clicando nela, e ela já fica pronta novamente para fazer a inserção. Aqui então a gente tem as placas oficiais do CONTRAN, aqui embaixo a gente tem as placas comuns, que são as placas compostas entre uma advertência e um texto. Então, por exemplo, você tem uma A2B com um texto, ou então placas educativas, a gente pode ter aqui diversas outras placas, e você pode alimentar esse banco de dados de placas que eu vou mostrar mais para frente como a gente faz alimentando essas placas aqui. Aqui a gente também tem as placas de projeto, onde você pode colocar as placas específicas de cada projeto. Aqui ela está vazia, mas eu também já vou mostrar como a gente faz para alimentá-las. Então eu vou voltar para as placas oficiais e vou fazer uma inserção de uma placa para a gente ver como é bem simples aqui. Então basta eu selecionar qual placa eu quero e aqui colocar a ação que eu quero. Então a gente tem aqui por padrão implantar, retirar, manter ou substituir. Nesse caso eu vou colocar aqui nenhum suporte, ele ainda não tem um suporte, eu vou apenas clicar em implantar e ele vai me pedir um ponto que eu quero. Então basta eu clicar em um ponto e ele já vai fazer a inserção da placa. Eu só vou mudar aqui a cor desse layer para a gente visualizar um pouco mais fácil. Eu vou colocar aqui uma cor que contraste mais com esse fundo. E aqui você pode ver que ele já tem aqui o código da placa, a largura dela, a latitude e longitude e a estaca que ela se encontra. Percebe aqui que aqui ele não veio nenhum código no suporte porque a gente não deixou nenhum código nesse suporte aqui. Eu posso escolher então, se eu souber um código que eu quero. Aqui a gente tem, por exemplo, madeira, metálico, ecológico, perfil C. Aqui a gente tem também os códigos da CT de São Paulo e diversos outros. Então eu vou colocar esse aqui de madeira e aí apertar em implantar novamente e clicar aqui em qualquer ponto. Aí ele já fica com um suporte já cadastrado. Esse campo do suporte também é personalizável. Então se eu tiver um código específico, por exemplo, eu vou colocar aqui um texto, por exemplo, dar um implantar, e ele já vai colocar esse texto que eu acabei de digitar aqui no meu suporte. Então, além das placas a implantar, a gente pode também colocar diretamente uma placa a retirar. Então, basta eu escolher a placa que eu quero e clicar aqui em retirar. E também inserir a placa no meu projeto. Percebe que ele já vem com uma representação gráfica específica desse padrão, que é aqui um cinza com esse X a retirar. As placas a manter, eu também posso colocar, ele vai ter uma representação gráfica diferente. Nesse caso é a cinza com um layer amarelo. E se eu quiser mudar a ação, por exemplo, como eu acabei de colocar uma placa a manter, só que eu quero mudá-la para implantar. Então basta eu digitar os 3 primeiros códigos dessa ação. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui IMP de implantar e dar um Enter. E aí eu seleciono tanto placa quanto suporte, ou então qualquer um dos dois especificamente, e dou um Enter. E aí automaticamente ele já mudou para a ação de implantar aqui. E no caso aqui também das placas de rodoviária, a gente também tem o caso do substituir. E eu vou explicar depois, no caso do urbano, ele é um pouco diferente, o rodoviário do urbano. Então eu vou clicar aqui em substituir, ele vai pedir qual a placa que eu quero substituir. Como eu tinha colocado uma placa aqui a retirar, ele vai criar uma placa nova automaticamente. E essa daqui já virou uma placa a colocar e criou a outra em cima dela a retirar.
E para mudar esse padrão de representação, eu vou aqui em escolher um outro template. Então eu vou aqui fechar só a sinalização vertical, vou vir aqui na minha aba de projeto, gerenciador de projeto. Percebe aqui como ele está com o padrão do CapCAD. Então eu vou escolher um outro estilo aqui de representação. Vou colocar, por exemplo, aqui do BR Legal 2 do DNIT, dar um gravar e sair. Ele vai falar que os dados foram alterados. E aí basta eu inserir novamente uma placa para você perceber como ela já vai mudar a representação gráfica. Vou colocar uma placa, por exemplo, aqui desse tipo aqui, por exemplo. Vou colocar como madeira e vou pedir para implantar. Aí aqui ele já tem um outro tipo de detalhamento, ele já tem outros códigos, e aí dependendo de cada projeto você tem uma representação gráfica diferente. E aqui as placas de advertência também podem ser inseridas como placas de obra. Para isso basta eu selecionar aqui na lateral e clicar em obra. Ele vem aqui por padrão essa placa que vem a amarela, né, que é a tradicional. Se eu clicar aqui em obra, perceba que eu vou escolher uma outra placa aqui e colocar em implantar. E ele vai já colocar a placa laranja com o texto obra na frente para diferenciar. Da mesma forma, eu posso também colocar placas com lima-limão. Então, se eu quiser, por exemplo, uma A2A, vou colocar aqui uma A1A, normalmente placa de curva, a gente coloca com essa lima-limão, dependendo de algum caso, ele vai ficar com essa cor diferente, com um lima-limão já na frente, com o código para especificá-la diferentemente da placa de advertência comum. Aqui nos métodos de inserção a gente também tem como colocar as placas em conjuntos. Então eu posso escolher aqui, ó, na pasta conjuntos. Então eu já vou colocar aqui, por exemplo, esse MP3 com uma R24B, já está pré-cadastrada. Vou colocar aqui em implantar e perceba que ele vai colocar duas placas com a mesma coordenada. Então ele colocou o MP3 e a R24B. Caso você queira colocar um conjunto específico que não esteja aqui, basta você digitar aqui em cima. Então, por exemplo, eu vou colocar uma R6A, e aí sempre você, para separar as placas, coloca dois pontos. Então, R6A, e vou colocar, por exemplo, uma A2A, colocando um conjunto aleatório só para demonstrar. Então, separado com os dois pontos, vou colocar aqui em implantar, e aí ele já coloca as duas placas com a mesma coordenada e mesmo ponto aqui destaca. Aqui nessa parte aqui, você percebe que ela tem uma linha de separação entre as placas. Se você percebe que está muito curta entre elas, basta você clicar aqui, ó. Então eu vou colocar, por exemplo, uma distância aqui de 10 e vou dar um Enter. Ele vai falar que vai estar gravado. E aí eu vou implantar novamente, você vai perceber que essa distância vai mudar aqui, ó. Então esse campo aqui é personalizável, basta você mudar aqui. Se você achar que está muito grande, basta colocar, por exemplo, 2. E aí você vai brincando dependendo da situação qual você prefere nesse caso aqui. Eu vou fazer a inserção agora de uma placa composta, então eu vou clicar aqui em limpar esse meu filtro. E vou voltar para minhas placas aqui compostas. Então a gente tem aqui já, por exemplo, uma A18 com seta. Também são placas que já estão pré-cadastradas, basta eu clicar aqui em implantar. E clicar aqui, ela já vem com o código da placa, da mesma maneira que as outras aqui. E como método de inserção, a gente está colocando sempre perpendicular ao eixo. Nesse caso agora eu vou mudar aqui, eu vou colocar num ponto clicado e rotacionar, só para a gente ver que a gente pode colocar qualquer placa e ela vai ficar com um ponto de rotação livre para a gente fazer essa inserção, caso eu precise colocar com um ângulo diferente, basta você clicar e rotacionar. A gente também pode colocar, além do perpendicular ao eixo, um suporte ao bloco existente. Então eu vou colocar aqui um pórtico só para a gente colocar uma placa. Então eu coloquei aqui um bloco de um pórtico, só para a gente demonstrar. Vou pegar uma placa educativa, por exemplo, colocar essa daqui, e vou aqui pedir para colocar em suporte o bloco. Então basta eu escolher, por exemplo, aí eu vou mudar aqui para um código que eu queira, por exemplo, eu posso colocar aqui pórtico, se eu quiser escrever, ou um código específico, e vou pedir para implantar. Ele vai falar qual que é o bloco que eu quero colocar. Então eu vou selecionar esse meu bloco, e aí ele já fica aqui com a placa pronta para inserir. Basta eu escolher aqui, então, novamente o alinhamento. Então eu posso vir aqui e colocar a placa dessa maneira, e ela já fica inserida perpendicular ao eixo e paralela aqui ao nosso pórtico. E se eu quisesse inserir novamente essa mesma placa, e eu tivesse com uma outra placa, digamos, na minha janela aqui, se eu tivesse navegado e já estivesse com outra placa, e eu quero inserir novamente a mesma placa num outro ponto. Então eu posso clicar aqui em Select by Click, e ele, clicando aqui na placa, ela já fica novamente pronta para fazer a inserção dessa mesma placa em um outro local.
E agora eu vou demonstrar como a gente faz para importar placas para nosso projeto aqui. Então eu vou clicar aqui no meu Capsign e vou abrir o Placa Pro para criar uma placa. Aqui a gente tem uma guia para mostrar como a gente faz a configuração. Então basta dentro do Placa Pro eu exportar para minha pasta de projeto. E eu vou demonstrar como a gente faz isso agora. Eu vou fechar essa janela e vou aqui abrir o atalho para o Placa Pro. Eu vou pedir para ele abrir o meu Placa Pro. E aqui já dentro do Placa Pro eu criei uma placa qualquer e eu vou exportá-la para demonstrar como a gente faz aqui. Então eu vou vir aqui no menu de exportar e perceba que a minha pasta aqui, eu criei uma pasta no meu desktop só para demonstrar. Ela tem que estar aqui como texto, como polígonos e preenchimentos e DXF. Eu vou dar um OK. Ele vai pedir se eu quero substituir, vou dar um sim. E aqui na minha pasta no Explorer o DXF já está gravado lá dentro. Eu vou então voltar para o CapCAD. E aqui já no CapCAD eu vou fazer a inserção de placas. Então eu vou colocar aqui novamente no Insere Vertical e vou aqui em aba de projeto. Você percebe que ela ainda está vazia, apesar de eu já ter feito a exportação lá da placa. Então para isso eu vou clicar aqui em pastas para ajustar essa configuração. Então aqui na pasta de projeto eu vou colar o mesmo caminho que eu exportei a placa do Placa Pro. Então eu já copiei aquele caminho e vou colar aqui o caminho, vou dar um gravar e sair, pedir para prosseguir, e aí a placa O1 que eu acabei de criar lá no Placa Pro já está pronta para fazer a inserção. Então basta eu clicar aqui, ele vai validar essa placa, porque ela está como DXF, não DWG, vai convertê-la para DWG, vai colocar num ponto específico para fazer a inserção, e aí ela já fica pronta para fazer. Quando a gente já tem essa janelinha aqui demonstrando a placa, ela já está pronta para fazer a inserção, e aí basta eu clicar aqui, por exemplo, perpendicular ao eixo, e colocar aqui implantar, que ele já vai fazer a inserção da placa. E aqui ele já colocou a placa, e se eu precisar alterá-la, eu vou demonstrar como a gente faz essa daqui. Eu vou colocar, por exemplo, só mais uma para a gente demonstrar como eu posso fazer a alteração. Eu cliquei aqui desse lado, então eu tenho duas placas iguais, e vou lá no meu Placa Pro e vou alterá-la. Eu estou aqui no Placa Pro e agora eu vou mudar, por exemplo, essa cor aqui para uma cor azul e vou exportá-la novamente. Com a mesma configuração que eu tinha feito lá, sobrepus. Então depois que eu já alterei lá no Placa Pro e eu quiser alterar essa placa dentro do meu projeto, basta eu vir aqui no menu sincronizar aqui, ó. E eu vou sincronizar a minha pasta selecionada. Então ele vai novamente criar a placa, perceba que eu mudei a cor aqui. E ele vai pedir aqui, ó, eu tenho duas placas nesse desenho. Se eu quero trocar as duas, basta eu clicar aqui, trocar as duas. E aí, automaticamente, ele já atualizou. As duas placas já estão com a mesma configuração que estavam lá no Placa Pro. Eu poderia também buscar o DWG inteiro, caso eu tivesse diversas outras placas. Basta eu clicar aqui no DWG todo, ele iria trocar todas automaticamente. E eu vou criar mais uma placa lá no Placa Pro, para a gente demonstrar como a gente pode fazer para trocar algumas placas de modo bem facilmente. Então lá no meu Placa Pro eu já criei uma nova pasta, criei aqui uma placa diferente, e já de volta aqui no projeto eu posso dar aqui um refresh, e aí a pasta de projeto já vai estar automaticamente com uma nova placa aqui. E aí basta, por exemplo, nesse caso, digamos que eu não quisesse aqui, que essa daqui fosse a O1, mas sim a O2. Então eu vou selecionar aqui a O2, ele vai converter novamente a placa, porque eu ainda não tinha feito esse processo. E agora aqui eu vou nessa aba aqui, ó, trocar. E aí eu vou trocar então a minha placa O1 pela O2. Então eu clico aqui em trocar a placa, seleciono a placa que eu quero. E aí aqui eu estou com a O2 no local certo, ao invés da O1 que estava previamente colocada aqui. E agora a gente vai aprender a cadastrar um texto para facilitar depois no campo de busca. Então digamos que eu criei essas duas placas aqui, e essa minha O2, por exemplo, tem zona norte. Então para cadastrar aquele campo onde facilita a nossa busca, basta eu clicar na placa aqui, e eu vou escrever aqui. Posso colocar o mesmo texto da placa, ou então algum delas, por exemplo, eu poderia colocar somente o norte, ou as duas para cadastrar. E clico no Enter que ele vai salvar aqui, ele está marcado que ele foi salvo e ele vai ficar gravado. Aqui na O1, ele tem, por exemplo, o texto Zona Sul. Então eu posso colocar aqui Zona Sul e dar um Enter. E aí, por exemplo, agora eu vou limpar meu campo de busca aqui, vou
voltar aqui, se eu já tivesse diversas placas cadastradas, eu quisesse buscar, por exemplo, somente as que têm a zona norte. Então, basta eu digitar aqui em cima, norte, e ele já vai filtrar as placas que tem esse texto aqui que a gente acabou de cadastrar na nossa placa. Se eu buscasse somente sul, ele vai filtrar somente a placa que tem esse texto, que nesse caso é a O1. E uma das praticidades do CapCAD é que se eu precisar, por exemplo, pedir para retirar essa placa, eu não preciso voltar lá no Placa Pro e mudar a representação gráfica dela, por exemplo, criá-la cinza e tudo mais para depois reinserir. Se eu precisar retirar, basta dar o comando RET aqui e clicar na placa e ele já vai mudar a representação gráfica dela, já vai deixar para um layer também a retirar e vai mudar a representação gráfica do mesmo jeito do manter. Então, se essa placa fosse implantar, se eu digitar man de manter e clicar na placa, ele já vai mudar a representação gráfica dela, deixando cinza e não fazendo eu perder o tempo de recriar a placa no Placa Pro. Além da criação das placas com o Placa Pro, a gente pode fazer as placas manualmente com o próprio AutoCAD. Então eu vou dar um exemplo aqui, eu vou criar uma placa de exemplo, clicar aqui, colocar 2x1, só para a gente representar uma placa. E para o processo de validação do CapCAD funcionar, ela tem que ter o seguinte critério, ela tem que estar com o midpoint dela inferior aqui embaixo, tem que estar no 00 e ela tem que estar com medidas em metros. A gente já viu que ela está com 2x1, então já tem medidas em metros, só faltaria ter esse ponto inferior lá. Então eu vou colocar um texto aqui só para representar uma placa, colocar um texto aqui com altura de 15 mesmo, só para a gente representar. Vou colocar aqui placa teste. E agora eu vou, para validar o processo, eu tenho que vir aqui no menu de sinalização vertical e clicar aqui em validar e publicar o DWG. Ele vai pedir aqui numa janela, você só clica aqui validar esse DWG e ele vai fazer o processo para verificar se já está tudo no 00 e colocar em metro e tudo mais. Ele só pede aqui uma atenção para ver se o texto, se o grip do texto não estiver saindo fora do retângulo que compõe a placa, porque interferia na dimensão. Como aqui eu criei um texto simples, não teria problema, então eu vou clicar aqui em validar e dar um continuar. Ele vai fazer o processo, já colocar tudo no 00 e vai dar uma mensagem que a minha placa passou, está pronta para ser inserida. Agora eu dou um OK aqui e agora basta eu salvar como dentro da pasta de projeto. Então eu vou salvar lá na pasta para a gente inserir lá no projeto. E agora aqui de volta no projeto, então eu vou inserir a placa que a gente acabou de criar manualmente. Então eu vou vir aqui de novamente no Insere Vertical e buscar aqui na minha pasta de projeto, onde eu salvei a minha placa teste. Então eu coloquei ela como A3 e coloquei uma placa teste. E aí basta você inserir da mesma maneira que você faz com as placas já criadas pelo Placa Pro. Então eu vou clicar aqui em implantar e ele vai colocar a placa da mesma maneira. Então, se você já tiver as suas placas feitas e quiser somente inserir, basta que você validá-las através desse comando e poder inserir manualmente. O sistema só reconhece os blocos que você tiver já dentro dos parâmetros, você consegue inserir sem problemas. E agora a gente vai fazer a inserção aqui de placas em trechos urbanos. Para isso eu tenho aqui um trecho qualquer, onde eu já tenho setado algum exemplo de trecho urbano, e vou aqui mudar então para a nossa representação gráfica para trechos urbanos. Então eu vou aqui no gerenciador de projeto e vou mudar para o CapCAD que já vem por padrão. Eu vou colocar aqui no trecho CapCAD urbano, o estilo CapCAD urbano. Vou dar um gravar e sair. E aí eu estou pronto para fazer a inserção de placas novamente. Vou aqui no Insere Vertical e, por exemplo, nesse caso eu vou colocar aqui uma R6A. Vou escolher aqui a R6A, colocar perpendicular ao eixo. E perceba que nesse caso aqui, ele não tem mais o eixo ativo, porque eu não tenho nenhum eixo setado aqui. Então, mas eu posso selecionar avulso, que são os alinhamentos viários aqui. Então, ele já vem aqui como selecionar avulso. E perceba também que as ações aqui, ao invés do implantar, virou colocar, e ao invés do manter, virou existente. O resto, a gente tem as mesmas configurações. Então, facilmente você consegue detectar se você está num trecho urbano. Basta você ver aqui se tiver colocar e existente, você está com um trecho com um padrão estilo urbano para colocar as suas placas. Então eu vou colocar aqui e vou escolher, por exemplo, esse PP, que é o código que normalmente a CT utiliza. Então a gente tem diversos outros, P51A, P52B e tudo mais. A gente pode colocar outros aqui. E vou apenas então colocar a minha placa
E aí ele vai pedir um alinhamento. Eu vou selecionar esse meu alinhamento viário e clicar aqui num ponto. E aqui eu também já mudei a cor para a gente visualizar mais fácil, mas ele tem aqui somente o código da placa, a ação dela e qual é o suporte que a gente tem. Perceba que quando a gente tem aqui dentro das placas, ele está aqui como latitude e longitude inválida, porque a gente não tem setado nesse trecho aqui. Mas eu posso colocar, por exemplo, algumas outras referências, como a gente tem uma referência do número, por exemplo, caso você queira colocar a placa, por exemplo, em frente ao número 100, por exemplo. Então, ele já fica aqui, quando eu dou um OK, ele já fica com essa informação, e depois, se você precisar exportar essa informação, também já sai lá no campo de relatório. E aqui a gente também tem o suporte, onde nesse caso aqui ele está o mesmo da placa. E um caso que a gente pode utilizar bastante em trechos urbanos é onde a gente já tem um suporte existente e a gente só vai substituir a placa. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu percebo que nesse caso aqui eu tenho a ação igual à da placa. Como eu coloquei colocar, ele virou um suporte a colocar. Mas se eu já tivesse cadastrando alguma placa que ela tivesse existente, eu só quero substituí-la, basta mudar aqui para o existente. Então ele vai virar o meu suporte existente. E aí eu clico, por exemplo, no substituir. Então ele vai me pedir um alinhamento viário novamente. Eu clico em OK e um ponto qualquer. E perceba que nesse caso ele já colocou aqui o suporte como existente e a placa a substituir. Diferente do padrão rodoviário, onde ele trocava uma placa, ele colocava uma placa a retirar e colocar. No padrão urbano, ele só escreve aqui o substituir e o suporte fica como existente. Já fica bastante prático para a gente fazer a substituição de placas em trechos urbanos. Uma coisa também que pode ser útil, tanto para trechos urbanos quanto rodoviários, a gente tem aqui também o bordo que a gente vai colocar. Nesse caso aqui eu estou sempre colocando como padrão no bordo direito, mas perceba que nesse caso, se o sentido da circulação da via fosse nesse caso aqui, e eu tivesse placas desse lado também, eu posso mudar aqui, ó. Eu posso colocar aqui para o meu bordo esquerdo e também colocar a placa novamente. Ele vai me pedir um alinhamento, eu vou escolher desse lado, e ele já vem alinhado desse lado também. Da mesma forma, eu também posso colocar mão inglesa, nesse jeito aqui, eu também posso trocar aqui, ó, mão inglesa, e também colocar, por exemplo, desse forma, se eu tivesse uma mão inglesa nesse caso aqui. E a gente também pode mudar aqui e colocar ações onde eu, por exemplo, perceba que eu não queira mais colocar essas placas, elas fossem a retirar. Então basta eu digitar os 3 dígitos da ação. Então, por exemplo, nesse caso eu vou mudar aqui para retirar, vou digitar RET, de RET, e selecionar as placas aqui. Nesse caso eu vou colocar tanto placa quanto suporte, vou dar um Enter. Perceba que ele já mudou a representação gráfica dela, já mudou também o layer e já mudou que ela seria para retirar. Nesse caso aqui, ao invés de substituir, vamos mudar então para colocar. Então vou apertar o Call e selecionar tanto suporte como placa, e ele já mudou automaticamente. Essas ações também podem ser acessadas através daqui, ó, vertical ações. Então você tem aqui, por exemplo, se eu quisesse mudar essa placa aqui que está colocar, eu quero colocar como manter, basta eu clicar aqui em manter. Então você pode colocar tanto como imp ou call, para mudar para uma placa para colocar, ou então man ou exi, de existente, para manter, e o remover pode ser o rem ou het. Esses 6 atalhos aqui, dependendo para caso urbano ou rodoviário, eles funcionam para ambos os casos aqui. Então, se você quisesse, por exemplo, remover, aqui basta você também digitar o het ou o rem, ou então clicar nesse botão do vertical ações, e ele vai mudar tanto suporte quanto placa para a ação que você escolheu. Se eu quisesse somente a placa, basta eu colocar aqui, ó, somente a placa implantar e o suporte a retirar, ele automaticamente já vai fazendo essas trocas tanto de layer quanto de atributos automaticamente. Uma coisa também que a gente tem aqui dentro do trecho urbano, que normalmente a gente precisa de uma escala de representação gráfica diferente. Aqui a gente já tem por padrão, ela vem sempre numa escala 1:1000, mas em trechos urbanos a gente precisa normalmente utilizar para uma escala 1:500. Então basta eu clicar aqui, ó, clicar 1:500, ele vai gravar aqui a minha escala, e eu vou inserir uma nova placa, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, e perceba que ele vai ficar com um tamanho diferente. E se eu já tiver um projeto feito, ou então eu quiser mudar a escala das placas depois já de inserida, basta vir aqui em vertical ações, novamente, e vir aqui em Tools e ajustar a escala. E ele vai
então pegar todas as placas que não estiverem nessa escala que está setada aqui e vai mudar para elas. Então basta eu selecionar quais são as minhas placas. Perceba que eu tanto a de 1 para 500 quanto as outras, quando eu dar um Enter, ele vai alterar todas para a mesma escala que eu já tenho aqui. Então ele já pega o ponto de inserção e não fica modificando o ponto de inserção. Ele já faz esse ajuste automaticamente. Posso fechar aqui. E aqui, além das ações tradicionais, eu vou explicar também, a gente tem algumas ações customizáveis, onde a gente estava colocando hat, call, ou então as outras que a gente já tem por padrão aqui, eu posso colocar algumas customizáveis. Então, nesse caso aqui, a gente já tem cadastrado, por exemplo, remanejar, conferir, confirmar, prioridade ou danificado. Então, eu vou colocar, por exemplo, essa placa aqui a conferir, que eu preciso depois, por exemplo, verificar em campo qual que é a situação da placa. Então, eu vou colocar aqui inserir. Ele vai me pedir o alinhamento, eu vou clicar aqui e perceba que ele criou aqui uma placa com ação conferir, num layer de sinalização a conferir, e aí depois de feita a conferência eu posso mudar, eu posso vir aqui tanto digitar, por exemplo, call, ou subist, por exemplo, SUB de subist, e trocar a placa, selecionar a placa aqui, ela vai já trocar, substituir automaticamente, como a gente já fez aqui. Então eu posso colocar uma ação customizável aqui e depois mudá-la. Eu posso também criar uma ação customizável da mesma forma que o suporte. Eu posso colocar aqui, por exemplo, uma placa, sei lá, texto também. Vou colocar um texto qualquer aqui e ele vai criar uma placa com essa informação aqui, com esse layer também. Então eu estou no layer texto que eu acabei de criar aqui. Você pode criar, personalizar aí da maneira que for necessária para o seu caso. E nessa parte do tutorial eu quero dar uma dica para você que tem muitas placas no seu projeto e precisa ficar movimentando e tem medo de perder informação de coordenadas geográficas ou qualquer outra informação. No CapCAD isso a gente não precisa se preocupar porque ele é muito prático. Então eu peguei aqui um exemplo onde eu tenho diversas placas e eu coloquei até as coordenadas geográficas para a gente demonstrar que não se perde fazendo a movimentação da maneira certa. Então, por exemplo, a coordenada geográfica aqui, ela sempre pega com relação ao suporte que a placa está inserida. Então, por exemplo, se essa placa está aqui, se eu movimentar pegando tanto suporte quanto placa e nesse ponto de junção eu fazer a movimentação, eu não vou perder as informações. Então eu posso movimentar as placas sempre pegando suporte e placa. E aí eu movimento para onde eu precisar. E se eu depois der um corrige vertical, por exemplo, vou ajustando aqui, você vai percebendo que eu tenho essa liberdade. Basta você selecionar esse grip que seleciona tanto o suporte quanto a placa, e aí eu vou arrastando até onde eu buscar o melhor posicionamento desse quebra-cabeça que normalmente acontece quando a gente tem muitas placas. Então a melhor solução para isso é sempre buscar tanto suporte quanto placa e movimentando até que a gente faz aqui. E eu vou demonstrar que, por mais que eu tenha mudado aqui, eu vou pegar uma que a gente consiga enxergar direito. Vamos pegar aqui, essa informação aqui. Deixa eu ver que tenha... Aqui, vai. Que aqui está mais fácil para fazer a leitura. Então, se eu pegar isso daqui e movimentar aqui, a gente tem com uma coordenada 22, 72, 58, 97. Se eu pegar aqui e movimentar, por exemplo, para cá, eu não vou perder essa coordenada. Então, se eu der um comando corrige vertical, essa informação vai continuar a mesma, porque eu não movimentei aqui o suporte. Então eu vou dar o corrige vertical para demonstrar que essa coordenada continuou igual. Ela revisou, não tenho nada para marcar. Agora, se eu movimentar junto o suporte, então se eu selecionar placa e suporte e movimentar, por exemplo, um pouco para cá, você vai perceber que essa coordenada aqui, quando eu dar o comando corrige vertical, vai mudar. Então tá 22, 72, 58, 97. Quando eu der aqui um selecionar porque eu movimentei o suporte, ela vai mudar também. Então percebe que se eu não quiser que a coordenada mude, basta eu selecionar aqui esse ponto de interseção e deixando o suporte fixo. Então a minha dica que eu tenho é sempre fixe o suporte onde você quer que ele fique, e aí você vai mexendo através desse ponto de junção aqui. E mais uma das inúmeras facilidades que o CapCAD nos fornece é, por exemplo, eu vou bagunçar essa placa aqui, vou movimentá-la para longe, e digamos que eu tivesse nesse processo de movimentar placas e tudo mais, e eu acabei me perdendo o suporte da placa aqui. Para consertar isso facilmente, a gente pode vir aqui no menu sinalização vertical, o insere vertical novamente, e vir aqui em Tools Supports, nessa parte aqui de cima, e
clicar aqui, ó, encaixar placa em suporte. Então eu vou clicar na placa e depois no suporte, e ele já vai movimentar e alinhar tudo isso corretamente. Então, por mais que eu tivesse com a placa até rotacionada, por exemplo, eu estiver fazendo isso daqui, digamos que ela tivesse assim, eu estou meio bagunçado, aí agora eu quero ajustar. Então eu vou clicar em encaixar placa em suporte, selecionar a placa e selecionar o suporte, ele já vai fazer a rotação automaticamente e já vai encaixar no suporte, de modo que seja a representação gráfica correta. Então por hoje é só. Termina aqui mais um tutorial do CapCAD e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!